Olá, meus pequenininhos do terceiro ano. Visto João Cabral de Melo Neto, a gente tem, no meio do caminho, a poesia concreta. Eu acabei não dizendo para vocês, nós estamos no caderno 6 e estamos na página 64. O João Cabral está um pouquinho antes, né? Seu tio falou do João Cabral para vocês, que está na página 58, 59, 60, 61, 62, 63. Fiz até os exercícios para vocês aí, viu, pequenos? Está respondido. Vamos dar uma olhadinha no que é a poesia concreta? Meus pequenos, nós vamos estar nos chamados anos dourados, né? Logo depois de 45, daquela geração de 45, seu tio ainda vai falar, porque é o João Cabral na poesia, o João Guimarães Rosa e a Clarice Lispector na prosa. A gente vai voltar a falar da Clarice e do João Guimarães Rosa daqui a pouquinho. A poesia concreta, vejam isso, poesia concreta, ela vai abolir o verso. Como assim, tio Fábio? Se não tem verso, não tem poema, mas tem palavra. Então nós podemos usar a palavra, e a palavra pode ser tanto escrita, quanto ouvida, quanto vista. Então há uma poesia que a gente vai ter nela uma valorização da palavra, uma valorização mais do que da palavra, do signo. Porque nós podemos dizer para vocês vários signos, eu posso fazer qualquer gesto, eu posso fazer esse gesto, você fala assim, cristão, é um gesto de cristianismo. Eu posso dizer esse gesto para vocês, e vocês falarem, ok, para os americanos. Para os brasileiros, uma outra coisa. A gente levanta, um dedo significa uma coisa, outro dedo significa outra, outro dedo significa outra, ok? Todos esses símbolos são interessantes para a comunicação. E a poesia concreta se interessa muito pelos signos, pelos símbolos. E isso foi criado por um grupo chamado Noigrandes. Esse grupo chamado Noigrandes, ele começa ali no final dos anos 60, no final dos anos 50, 1956, e passa todos os anos 60, os anos 70, e até hoje nós temos a poesia concreta. Essa poesia concreta, evidentemente, que ganhou outras formas. Hoje, por exemplo, nós temos a poesia chamada poesia visual. Ela é refletida, ela é reflexo e ela é escutada. Quem seria hoje o maior poeta visual que a gente tem? Arnaldo Antunes, aquele mesmo do grupo Titãs, do grupo de rock Titãs. O Arnaldo Antunes, ele é filho direto dos maiores poetas concretos brasileiros. Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pinhatari são os grandes poetas concretistas. O seu tio tem certeza que o Haroldo de Campos é falecido. O Augusto de Campos eu tenho certeza que está vivo. O Décio Pinhatari, seu tio não lembra. Mas são poetas mais recentes brasileiros. São considerados da turma dos grandes poetas vivos do Brasil. E no caso da poesia concreta, lá na página 64, a gente tem logo de cara um poema maravilhoso do Augusto de Campos chamado Viva Vaia. Dá uma olhada. O que interessa é o signo. Você consegue, evidentemente, notar que nós temos vários triângulos. Nós temos um retângulo, o retângulo está dividido em dois, uma parte é marrom, uma parte é branca. Só que no retângulo marrom tem um monte de triângulos, um retângulozinho pequenininho. Na parte branca nós temos 3 triângulos, um retângulozinho pequenininho. Não, mas peraí, o triângulo se confunde com a palavra V e com a palavra A. E o retângulozinho com a palavra I. Ok, vaia. Dá para ler vaia no primeiro. E no outro, dá para... peraí. Dá para ler vaia. Mas se eu quiser mudar, eu posso ler viva. Ok, viva vaia. Os signos são mais importantes do que a poesia inteira. Viva Vaia, dedicado a Caetano Veloso. Dá para a gente tirar um pouco de noção do que ele quis dizer com isso? Com essa poesia concreta? A palavra em si, o signo em si, me traz uma história longa. Explica melhor, Cláudio. No mesmo momento em que estava acontecendo a efervescência da poesia concreta, estava acontecendo um movimento musical chamado Tropicália, representado principalmente pelo Caetano Veloso. E o Caetano Veloso, um belo dia, lançou uma música num festival de música em 1967, uma música chamada
é proibido proibir. E ele, pau, mandou a música. E a plateia achou aquilo muito novidadeiro, muito estranho, muito confuso, muito para eles e... mas foi uma vaia absoluta. Mas foi uma vaia geral. E o Caetano respondeu à plateia: vocês não entendem nada. E não entendiam mesmo, porque era algo tão novo, tão adiante do tempo, o signo do que ele cantava, não é proibido proibir, que o público vaiou sem entender o que o Caetano estava fazendo. Hoje nós entendemos a Tropicália e sabemos que a Tropicália e o tropicalismo do Caetano é pai de tudo que nós temos hoje de música popular brasileira. E o Augusto de Campos, naquele momento, ouvindo a vaia do Caetano Veloso, disse: vou criar um poema concreto para ele. Criou Viva Vaia, usando triângulos, usando retângulos, usando quadrados, usando cores, signos. E ele traduz tudo que foi aquilo, como a dizer assim: as pessoas não entendem a grande novidade do futuro. Viva Vaia. Então ela vem como uma forma de mostrar uma poesia contemporânea e que vai abolir não somente as regras para se fazer poesia, métrica, rima, soneto, como vai abolir o próprio verso e vai se fixar no signo, na palavra. Povo chique. Difícil para nós? Pouco difícil. Vamos dar uma lidinha que a gente vai compreender melhor. Olha o contexto histórico. Governo do Juscelino, 56 a 61, com um projeto desenvolvimentista. Traga novidades para mim, como na política, a arte. Que arte que virá? Efervescência cultural, com o surgimento de novas propostas estéticas. Cinema novo, do Glauber Rocha, a bossa nova, do Tom Jobim, evidentemente daqui a pouco a Tropicália. E criaram então a poesia concreta, pelo grupo Noi Grandes, que é o marco inicial numa exposição nacional de arte concreta em 1956 em São Paulo. Principais representantes: Augusto e Haroldo de Campos, que eram irmãos, e o Décio Pinhatari. Os aspectos formais: a abolição do verso, aboliu-se o verso, substituição da comunicação verbal, baseada em palavras, pela comunicação visual, baseada em imagens, em signos. Integração do espaço branco da página ao sentido do poema. Tudo na página faz sentido. Sobrou um espaço que não está escrito, que não tem um signo, que não tem uma imagem, ele faz sentido, presta atenção nele. Linguagem verbivocovisual, que é uma expressão poética realizada por meio dos seguintes aspectos: verbal, vocal, visual. O que é a expressão verbal? A própria palavra e as suas modificações morfológicas, a atomização das palavras e lexicais, neologismos, estrangeirismos, a gente vai ver isso na prática. Vocal, a sonoridade. Diferentes entonações, definidas pela posição da palavra na página. Seu tio vai pegar para vocês já uma. Visual, as imagens, a posição de linhas e palavras no papel, uso de diferentes caracteres tipográficos, uso de cores, acabei de falar do marrom e do branco, etc. Diálogo com os meios de comunicação de massa, aproveitamento de elementos da visualidade urbana, cartazes, jornais, revistas, tudo é signo, tudo serve à minha poesia. Vamos ao exemplo? Olha na página 65. É um exercício da Unicamp. O poema abaixo é de autoria do poeta Augusto de Campos, integrante do movimento concretista. O nome do poema é Uri Osaka? Não, de cabeça para baixo é Acaso. Bom, as possibilidades pegaram? De 1963. Vou ler um trecho, tá? Vou ler tudo, não. Mas olha para você ver como que há as possibilidades de novas palavras, de novos sentidos de ouvido e do visual. Olha como ele se propõe... Olha, parece um triângulo, né? Que, vou tentar ler. Socar, oscar, scoar, xoar, oxar, cosar, soaca, osaka, saoca, osoca, oasca, aosca, e por aí vai. Todas as possibilidades da palavra, todas as possibilidades do signo. Claro que nós temos aqui como título acaso. A palavra pode ser usada do jeito que a gente quiser. Isso é moderno? Isso é extremamente moderno. Quando seu tio falou de signos, tem um poema
Vocês vão me desculpar, seu tio agora não vai se lembrar se é do Haroldo ou do Augusto de Campos, são irmãos. Eu acho que é do Augusto, quase certeza. Ai, que vontade de lembrar o nome do poema, seu tio hoje tá um horror. Mas é um poema em que ele substitui as vogais das palavras do poema por estrelas, quadrados, bolinhas. Então vamos imaginar que as estrelas signifiquem o A. Vamos imaginar que os quadrados signifiquem o O, que as bolinhas signifiquem o E, e assim sucessivamente. Então, quando você faz a leitura, parece que está faltando letra e você não consegue ler. Mas quando você percebe a importância do signo estrela, bolinha, quadrado, você substitui pelas vogais e consegue fazer a leitura do poema, compreende? O Caetano Veloso, inteligentíssimo, acabou musicando o poema. E ele fica qualquer coisa como: onde quer que você esteja, abra a janela e veja o abraço de um pulsar quase mudo, abraço de anos-luz, que nem um sol aquece e o eco oco escuro esquece. Eu vou mandar a música para vocês vão compreender o que seu tio está falando. Aqui na outra página, na 66, nós vamos ter Epithalamium II. Isso é um poema, tá ok? Poema concreto. Ele está dentro de um retângulo, é um símbolo. Nós temos um S grande, é um símbolo. Um H, um E dentro desse S, que se eu quiser ler Xi, eu posso. Se eu quiser evitar o S, eu posso ler Ri, eu posso. Ah, aqui do lado tem, ó, Ri igual ele. E igual E. Xi igual ela. Agora à direita. S, serpens. H, homo. E igual Eva. Ui! Vocês estão compreendendo as várias possibilidades do signo? Quase que dá para eu contar a história toda, né? De Adão e Eva, da serpente, do aparecimento do homem, do Xi, do Ri, do ele, do ela. Só com esse símbolo, desse Szinho, do H e do E. A poesia concreta se vale dos signos, se vale do significado vário dos signos. Como você entende isso aqui? Arte e provocação. O entendimento fica por conta do freguês. Um grande beijo, até a próxima aula.